graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Maranata, ora vem, Senhor. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Para que o mundo creia e te pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder. Para que o mundo creia em Deus. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. E no capítulo 19 do livro de Êxodos, a partir do versículo 3, Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e no momento o Senhor o chamou e disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino
de sacerdote. Já relembraram? Já veio à memória? Todos nós somos sacerdotes. Não há um sacerdote principal no qual tudo e só Deus fala com ele. Todos nós somos sacerdotes uns dos outros. E nesse sentido, o que você veio entregar essa noite? A pergunta é, se você tem acesso ao trono da graça de Deus, o que você tem entregue? Nós estamos aqui há 58 anos. No próximo domingo nós vamos estar celebrando. Você é o nosso convidado, você que está compartilhando conosco dessa celebração através da internet. Você é nosso visitante, você é um convidado, mas os membros da PIBPU, e fique bem claro, tá? Aqueles que já foram membros da PIBPU, nós teremos uma celebração grandiosa aqui. Pela manhã, ainda teremos o almoço. E à noite, que tudo indica, toda festa tem o quê? Bolo. Então, teremos almoço pela manhã, tarde, e à noite teremos bolo. Mas tudo isso só é possível porque a palavra de Deus nos impulsiona que aqui seria o quê? Uma agência do reino de sacerdote, e aqui teria entrega, oferta, teria sacrifício, mas não com animais de antigamente do Antigo Testamento, mas sim as nossas vidas. Nós entendemos isso e celebramos a Deus, ao nosso Deus, por sermos PIBPU, por sermos pessoas que se relacionam com a comunidade há mais de 58 anos. Isso deve arder no seu coração, isso deve alegrar o seu coração, isso deve impulsionar você a viver muitos mais anos como PIBPU. Até porque a PIBPU é um bom lugar para pertencer. Vê se isso aponta muito para o que nós pensamos como igreja Parque União. O nosso compromisso é edificar uma igreja de vencedores. Tem vencedores aqui? Tem vencedores aqui? Amém. Onde cada membro é um ministro. E cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração através de células que se multiplicam. Isso tem a ver comigo, tem a ver com você, porque a intenção do ensino da igreja, a escola de formação ministerial, é fazer de cada membro um ministro. E está vendo como a responsabilidade aumenta? Como eu não sou mais um consumidor, eu sou um ministro. E o que faz o ministro? O ministro do Evangelho, para isso nós fomos chamados. O ministro do Evangelho, ele reconcilia pessoas com Deus, através de Jesus Cristo. Mas essa é a missão do ministro. Essa é a missão de cada membro da PIBPU. Por isso os nossos corações ardem, porque a cada dia nós estamos mais parecidos com Deus. O jeito, o comportamento, porque nós temos o DNA de Deus, e isso arde em nossos corações. Como podemos atuar como ministro, já que estamos sendo formados ministros, e essa formação vai ser até que ele venha, nós acabamos de cantar aqui, até que ele venha, nós estaremos nessa formação, sendo aperfeiçoados. Como podemos atuar como ministros? A principal característica do ministro é buscar a experiência, ou experimentar a presença de Deus. Por isso buscamos mais de Deus, porque nada disso faria sentido sem a glória de Deus, a presença de Deus. Por isso nós buscamos incessantemente
presença de Deus, mas isso é através de experiências. Os nossos irmãos tiveram experiências, não dentro do contexto no qual nossos olhos alcançam. Eles tiveram uma visão além, uma visão sobrenatural. Por isso que eles entenderam, vamos começar a nos reunir nesse lugar. E daqui a pouco nós vamos ter reuniões de orações. E daqui a pouco nós vamos celebrar um culto a Deus nesse lugar. Sabe por quê? Porque você, todos nós somos sacerdotes. E se juntaram, e chamaram um pastor, e foram comprando as casas, e foram adquirindo terrenos, e foram as pessoas, o Espírito Santo foi acrescentando as pessoas que deveriam ser salvas. E unidos, vocês contam essa história. Eu, há pouco mais de 5 anos, conto essa história. Mas eu também testemunhei essa história por muitos anos, porque eu estudava aqui perto, eu tinha amigo aqui perto, e geralmente, de vez em quando, eu vim aqui celebrar com os irmãos. Ao longo dos anos, você foi fazendo parte disso aqui, construindo. Quantas pessoas não trouxeram e carregaram tijolos, pedras? Antigamente tinha essa questão de virar laje, né? Virar laje. O Marquinhos não sabe nem o que é isso, que é virar laje. Mas muitos irmãos têm marcas da PIBPU em suas mãos. Nós estamos falando de obras maiores, não estamos? Mas quando nós nos colocamos como sacerdote dentro de um contexto de obras maiores, pode ter certeza, os problemas maiores também vêm. Mas nós não somos daqueles que retrocedem e avançamos. Talvez a maioria de vocês não saibam, mas na terça-feira, daquele feriadão que nós tivemos, quando a Alice chegou aqui para trabalhar, nossa funcionária, ela foi no terraço, e boa parte do terraço, do telhado do terraço, tinham desaparecido. Aí eu pergunto aos irmãos mais antigos, onde foi parar essas telhas? Aí eu pergunto, Zé Ventura, onde foram parar 10, 11 telhas? Uma telha, com a velocidade de uma tempestade, ela corta a cabeça, ela degola pessoas. Onde for, Fábio, administrador da igreja, PIBPU, onde foram parar as telhas? Problemas maiores foram solucionados por Deus, porque ninguém sabe onde foram parar as telhas. Mas nós sabemos quem ajudou a colocar as telhas no lugar. Nós sabemos quem administrou isso, quem conduziu isso. Eu estava tirando alguns dias de férias, aí só olha a fotografia. Primeira coisa que veio à minha cabeça, onde foram parar essas telhas. Depois eu não quis nem mais saber, e agora também não quero saber onde foram parar as telhas. Mas problemas maiores surgem e são solucionados por Deus, mas instrumentalizados por pessoas. Está ali o Zé Ventura, que contratou, veio uma pessoa aqui com a sua empresa, colocou as telhas no lugar. A Thelma administrou a parte financeira também, com a ausência do Cruz. Às vezes nós queremos estar aqui, estamos impossibilitados de estar. Se tem uma pessoa que gostaria de estar aqui essa noite, é o Cruz. Mas às vezes nós pensamos assim, às vezes nós temos todas as possibilidades de estar na casa do Senhor como sacerdote ofertando, e não fazemos a menor, não damos a menor importância de estarmos aqui. Nesse momento, o Cruz está se recuperando da cirurgia, graças a Deus está dando tudo certo. Mas a Thelma, que ficou no seu lugar, assumiu a administração, o Zé Ventura também, que a partir de grandes problemas, porque na nossa caminhada de obras maiores surgirão grandes problemas, o Senhor tem trazido solução e usado pessoas
para nos ajudar. Eu fico pensando, quando nós somos sacerdote e ministro de um reino, no qual essa igreja é uma agência, eu fico pensando como nós chegamos nesse lugar. Quando nós adentramos por essa porta a primeira vez. Talvez você tenha dito assim, talvez seja uma experiência de cada um aqui, eu só vou visitar. Foi assim, eu só vim pregar uma vez aqui. Aí depois eu vim participar de um projeto de psicologia. Estou aqui até hoje. Qual a sua história? Qual a sua história com essa igreja? Essa história ainda tem muitos capítulos, mas nós não podemos ser quem nós éramos sábado, mais conhecido como ontem. Nós precisamos avançar. Para isso, precisaremos buscar mais de Deus, a presença de Deus. Ela já é notória nesse lugar, mas precisa ser em todos os momentos de nossas vidas. Estive falando pela manhã que a celebração que nós chegamos até aqui para celebrar, por exemplo, agora à noite, ela é um reflexo de tudo que aconteceu durante a semana. Por isso a necessidade de um sacerdote buscar a presença de Deus todos os dias. E nós, como é comum nós falarmos de ter um espaço, ter um ambiente preparado para isso, para termos a nossa devocional. Buscar mais de Deus a sós. Para quando nós chegarmos aqui nas reuniões, nas celebrações, nos cultos, Deus nos olhar e falar assim: ei, olha, os meus sacerdotes que se reuniram comigo individualmente agora em comum, porque é bom, agradável aos olhos de Deus que estejamos unidos, cantando, louvando, exaltando, nos preocupando um com o problema do outro. Isso é igreja, porque somente somos igrejas quando estamos juntos, separados. Nós somos templo, habitação de Deus, mas juntos nós somos igreja. Como podemos atuar como ministro? 3 elementos para vivermos essa experiência. O sacerdote, o ministro, ele ministra a partir do que ele tem, do que ele sente e do que ele é. No entanto, ele reconcilia as pessoas com Deus. Já o sacerdote, ele é acesso, mas ele também leva oferta, ele leva o sacrifício, ele leva o seu ser como entrega diante do altar. No Antigo Testamento era só um. Mas, depois da morte de Cristo, na cruz do Calvário, todos nós tivemos uma missão, de sermos ministros da reconciliação de Deus com os homens. E esse chamado para sermos sacerdote. Um reino de sacerdote. PIBPU, uma agência do reino de sacerdote. Isso tem a ver comigo e tem a ver com você. 3 elementos para vivermos essa experiência. Precisamos de templo. Precisamos de sacerdote. Precisamos de sacrifício. Sacrifício também entenda-se como oferta. Vamos ler o texto de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro 2, do 1 ao 9. Sacerdotes são pedras vivas. Preste bem atenção que a mensagem é muito rápida. Talvez se você tosquenejar, crente sabe o que é, né? O visitante nem sabe o que é tosquenejar. Crente sabe. Essas histórias desses evangeliqueis, né? Nabucodonosor existe, está na Bíblia. Mas tosquenejar é fazer isso aqui, ó. Não dá aquela cochilada, senão você vai perder a bênção. Primeira epístola de Pedro,
capítulo 2, do 1 ao 9. E diz assim: portanto, talvez aí na sua Bíblia esteja assim um subtítulo, a pedra viva e a nação santa. Versículo 1, portanto, abandonem toda a maldade do engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por eles lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência, olha a experiência de que o Senhor é bondoso. Versículo 4, chegando-se, aproximando-se, buscando a Deus, Ele, a pedra que vive, a pedra viva, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Esse é o nosso Jesus. Também vocês, agora falando conosco, também vocês, como pedras que vivem, pedras vivas, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está escrito a Escritura, está escrito na Escritura, por isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a missão da igreja. O versículo 2 ele vai falar que, como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual, desejar, vá atrás, seja impulsionado pelo leite genuíno da palavra, não de controvérsias e falácia, mas como criança, aqui está querendo dizer os recém-nascidos. Para ser recém-nascido, tem que ter havido um novo nascimento. É a partir de uma conversão, é a partir de uma tomada de decisão ao lado de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, que nos tornamos ministros. Mas essa decisão, ela nos faz nascer de novo. E Samuel esteve falando uma noite inteira sobre o novo nascimento. E a partir disso, nos tornamos como criança, porque dos tais é o reino de Deus. Por isso que quando nós estamos nessa caminhada, como criança, desejando o leite genuíno, nós desejamos estar nos apropriando de tudo aquilo que o nosso Deus, quando nós buscamos, e buscamos experiências com Ele, Ele nos dá. Porque se nós nos acovardarmos, formos nos distanciando, é bem possível que daqui a pouco, todo um relacionamento que você já teve com Deus, caia no esquecimento, porque vai se esfriando, e acaba não tendo novas experiências. Foram importantíssimas as experiências passadas, nos trouxe até aqui, edificaram as nossas vidas, mas é necessário buscarmos a Deus, a sua presença, dia após dia, para termos novas experiências. Se a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, nós precisamos saber mais dele a cada manhã, porque a cada dia o sol se põe e logo vem a noite. Mas pela manhã nós temos novamente a oportunidade de buscarmos novas experiências com Deus. Por isso que quando nós pensamos nisso,
Pedro, o apóstolo, já diz assim: se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso, não se esqueça disso. O Senhor é bom. Ele te aceita da maneira que você é, mas é necessário nascer de novo. Mas se é que já temos uma experiência com Deus, nós precisamos continuar nos aproximando dele. Olha o versículo 4. Chegando-se a ele, se aproximando dele, buscando mais dele, para que possamos conhecer cada vez mais de Deus e aquilo que ele quer para nós. Nesse relacionamento, nós vamos olhar para um espelho. E quando nós olhamos para o espelho, encontramos verdade. Aquele que se acha bonito quando se olha, não é bem assim. Ou aquele que precisa olhar e ver assim: olha como eu mudei desse último ano, olha como foram aparecendo coisas novas. Essas coisas novas, às vezes, é boa, e outras nem tanto, quando vão surgindo algumas rugas, quando as pessoas completam 51 anos. O Fábio, né? Mas o espelho, ele não mente, ele mostra quem realmente você é através do reflexo. E talvez você ainda não seja quem deveria ser. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós encontramos um Deus perfeito, e as nossas injustiças, nossas impiedades, e tudo aquilo que nós somos. E começamos a enxergar uma distância. Mas é um Deus bondoso, que permite que nós nos aproximemos dele, e nos relacionemos com ele, e a cada dia nós vamos conhecendo a Deus. Mas olha, só é possível se nascer de novo, só é possível se encarar de vez, ou de uma vez por todas, que você precisa assumir a função de sacerdócio. Primeiro você com Deus, depois você na sua família. Porque você precisa apresentar diante do Senhor todos os dias a sua família. Para que Ele se relacione e converse contigo o que você precisa fazer para cumprir a sua agenda de segunda-feira, mais conhecida como amanhã. Mas Ele vai dando as instruções para o sacerdote, para o seu ministro, Ele vai colocando o seu propósito, e nós vamos entendendo a partir de relacionamentos diários, chegando-se a Ele, buscando a sua presença, chegando-se a Ele, a pedra viva. Ora, primeiro Pedro aponta para que Jesus é a pedra viva, mas ele fala que essa pedra viva, ele foi rejeitado pelos construtores. Diz Jesus, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberam, eu dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas o mundo rejeitou a pedra viva. Essa pedra foi rejeitada. E o apóstolo Paulo está dizendo: Jesus é a pedra que vive, rejeitada pelos construtores, veio a se tornar a pedra principal, no qual a nossa igreja está edificada. Glória a Deus. Sabe que a igreja fala assim: glória a Deus, aleluia. A pedra rejeitada se tornou a pedra principal, a pedra angular. Sem essa pedra nada funciona. E se nós estamos falando de obras maiores, precisamos da pedra principal, que é Jesus, em nossas vidas, com a sua presença, com a sua glória, com a sua manifestação e as suas misericórdias, todos os dias, para que possamos fazer obras maiores. É necessário a presença da pedra viva, a pedra angular, a pedra principal. No versículo 8 vai dizer que também ela se tornou a pedra de tropeço para os desobedientes. E a pedra de tropeço e rocha de ofensa
são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que também foram destinados. A pedra que foi rejeitada se tornou a pedra angular, a pedra principal. E nós entendemos, quando o judeu fala, quando isso foi escrito também para judeus na dispersão, a igreja perseguida, essa carta foi escrita para eles e chegou até nós. O judeu, ele entendia que as pedras, elas precisavam de uma pedra principal, a pedra angular, para que tudo fizesse sentido numa construção. As pedras vivas são aquelas pedras que podem ser úteis numa construção. Já a pedra morta, pastor, existe pedra morta? Existe. Para o construtor que conhece, sabe que existe pedra que não pode ser talhada, ela não pode ser moldada, ela não pode nada. Por isso ela é chamada pedra morta. Então, quando o apóstolo chama de Jesus a pedra viva, mesmo que ela tenha sido rejeitada, ela passou a ser uma pedra de equilíbrio. Toda construção precisa de uma pedra angular, porque ela dá equilíbrio para toda a construção. Você já está percebendo, você visitante está percebendo a importância de Cristo em nossas vidas e na vida da igreja, porque a igreja foi edificada sobre a pedra principal, a pedra Jesus. Todo o equilíbrio parte de Cristo, a pedra viva. E se ele fala isso de uma maneira bem peculiar e aponta, ele também no versículo 5 fala que nós somos, nós membros, nós igreja, nós somos pedras vivas. E ele descreve assim: também vocês, ei PIBPU, vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Encontramos 3 elementos que nós falamos no início para o ministro. Vocês lembram quais são? Nós falamos de templo, falamos de sacerdócio e falamos de sacrifício. Primeira carta de apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5, se eu fosse você, marcava aí na sua Bíblia. Está falando desses 3 elementos que são necessários. O templo, aqui está dizendo que é a casa espiritual. Vós sois pedras vivas. Templo, habitação, casa espiritual. Quando nós entendermos que Deus o tempo todo quis habitar entre nós, e agora habita dentro de nós, nós vamos nos desvencilhar muito mais daquilo que nós conseguimos ver, porque o que os nossos olhos alcançam é transitório e é passageiro. Então, tudo isso aqui vai passar. E quem ou o que é o templo? Quem é a habitação espiritual? Sou eu e você, pedra viva, não uma pedra inanimada, que não tenha sentimentos, que não tenha um lugar de habitação. Deus poderia habitar em todos os lugares, o universo está nas palmas de suas mãos. No entanto, Ele escolheu viver dentro de você. O privilégio é seu, habitação de Deus, pedra viva, no qual as pessoas também rejeitam, mas Deus não rejeita você. Deus não me rejeita com todos os meus pecados e as minhas imperfeições, nem você.
Deus te recebe da maneira que você é e está, mas quer te moldar, porque uma pedra viva, ela é como um espírito pobre. Um espírito pobre, ele é feliz, porque um espírito superior molda o espírito pobre. A pedra viva, ela é moldada, ela é talhada, deixa que o Senhor vai nos moldando, vai te moldando, de maneira a nos tornar pedras vivas, bem mais bonita do que ontem. E seremos e faremos obras maiores quando entendermos que nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. E precisamos usufruir disso. Se aproximar todos os dias como ministros e sacerdotes, porque hoje nós conseguimos fazer isso, porque o véu foi rasgado, de cima a baixo, e podemos entrar. Nós podemos nos aproximar confiadamente. Por isso que nós cantamos, e vamos cantar essa noite também. Templo, primeiro elemento, templo, casa espiritual, mas também encontramos os sacerdotes, que somos nós. A palavra vai dizer, ó, versículo 5, edificados casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, separado. Se nós somos templos para edificação das coisas espirituais, também somos sacerdotes. Por isso temos que nos santificar. Para obras maiores, problemas maiores virão, precisamos ser sacerdotes, que nos separamos, precisamos nos separar de tudo aquilo que atrapalha, de nós termos um relacionamento com Deus firme, como bons construtores de obras maiores. Por isso que a santificação, e sem ela, nós nunca veremos a Deus, porque o sacerdote, ele se aproxima confiadamente, como pedras vivas, que edifica o ambiente, mas também santifica o ambiente. Você é um ambiente de Deus. Não pise em lugares que são profanados, que são dedicados à carne. Lá no versículo 1 diz assim, ó, capítulo 2, versículo 1. Portanto, abandone toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Não basta ser sacerdote, tem que parecer sacerdote. E talvez a gente esteja em lugares que nós não deveríamos estar. Talvez a gente coloque a planta dos pés onde não deveríamos estar, porque somos sacerdotes. E o sacerdote, ele se prepara, ele se santifica, ele é a habitação de Deus. E aí, como que as pessoas nos verão se nós somos as pessoas certas, mas frequentamos lugares errados? Como nós seremos vistos? E o mundo só crerá, João 17, o mundo só acreditará que Deus enviou Jesus se enxergar em nós o quê? Unidade. E como nós falaremos desse amor e sermos sacerdotes que apresentaremos a colega do trabalho, o vizinho, se nós estamos nos comportando ou estamos frequentando lugares no qual, ou nos vestindo como nós não deveríamos. Todas as vezes que nós abrimos a palavra, nós encontramos uma pedra. Ela pode ser uma pedra viva, no qual os construtores rejeitaram. Pode ser uma pedra viva que vai te impulsionar a também ser uma pedra viva. Ou você pode olhar e tropeçar, porque a mesma palavra que nós lemos, que pode te impulsionar e te levar para um reino de sacerdote, é a mesma que, se você não obedecer, você tropeçará e estará perdido. Eu preciso te falar sobre isso.
quando alguém entra nesse lugar, e as pessoas que entraram aqui há 58 anos, elas entraram e não sabiam. E você que entrou aqui a primeira vez, tenho que te falar também, você entrou no beco sem saída. Porque você nunca mais vai poder dizer que a palavra não foi pregada a você. E se o pastor vai prestar conta das ovelhas, é o pastor que presta conta, você vai prestar conta da sua vida. E ao longo de 58 anos, vem as ovelhas incircuncisas dizer que o pastor vai pagar as contas das ovelhas. Isso é heresia mesmo. O pastor vai prestar conta das ovelhas, mas não vai pagar a conta das ovelhas, não. Se nós encontramos o elemento templo, que é a casa espiritual, a habitação de Deus, também como sacerdote que somos nós, também encontramos sacrifício. Olha o terceiro elemento, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O que você veio fazer aqui? Eu falei disso tudo para perguntar a você, o que você veio fazer aqui? Ah, pastor, eu vim apresentar meus sacrifícios a Deus, a minha oferta. Só que eu não trouxe um boi, não trouxe um jumento, não trouxe uma pomba para cortar aqui o sangue ser derramado. Por quê? Porque não precisa nada disso. Mas o nosso ser, as nossas vidas, precisam estar derramadas no altar do Senhor. Foi para isso que nós estivemos aqui, pela manhã, estamos aqui essa noite. Mas por quê? Porque nós aprendemos semana passada e nós deveríamos fazer isso todos os dias, segunda a sábado. Aí chega domingo, nos encontramos aqui, fazemos isso juntos, com o elemento templo, com o elemento sacerdócio, com o elemento sacrifício, que também é chamado de oferta. Você entendeu essa palavra? Você entendeu que isso é para você? Imagine eu, quando preparo, leva uns 15 horas para preparar uma mensagem. Você ouviu alguns minutos. Isso fica me cortando, me desafiando para eu mudar. Porque se vocês olham para o pastor de vocês e não veem mudança nenhuma, esse pastor é o mesmo de janeiro. Eu estou falando de 1977, não. Janeiro agora de 2023. Se vocês olham, esse pastor é o mesmo. Ah, eu teria que mudar dobrado. Mas também, a mensagem, a palavra, é como um espelho. E eu olho, e o que eu tenho que mudar? O que eu preciso apresentar? Eu já deixei a deixa, é muito redundante, né? Que era para a gente estar cantando agora. Mas, vamos lá, vamos cantar. Cadê o pessoal do louvor? Aquela que combinamos. Assim, a intimidade vai trazendo aquela. Ninguém combinou nada. Quando nós entendemos que somos a habitação, que somos sacerdote e oferecemos sacrifício, não é só no momento de louvor, mas no louvor também. Vamos ficar de pé? O que está faltando na sua vida? Quais são os elementos que estão faltando na sua vida? Para que você possa dizer assim, ei, Senhor, eu sou um ministro. Porque, olha, a escola está me formando ministro. A igreja me forma como ministro também. Mas são nos relacionamentos, no dia a dia, são nos relacionamentos diários, no qual nós buscamos presença de Deus. São nesses momentos que nós nos aproximamos de Deus e conhecemos mais de Deus. As profundezas de Deus nós nunca vamos conhecer. Porque as profundezas de Deus, somente o Espírito Santo de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que ele também é Deus. Mas nós somos filhos de Deus, sacerdócio santo. Nós somos o que Pedro vai dizer na sua carta, no versículo 9 que nós lemos. Nós somos a geração eleita. Nós somos PIBPU. Nós somos sacerdócio real. Nós somos PIBPU. Nós somos a nação santa. Nós somos PIBPU. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E Deus tem ciúme de nós.
quando nós nos relacionamos com as coisas que não tem nada a ver com o sacerdócio, ele fica muito chateado. Você está chateando a Deus? Ou você está agradando a Deus, santificando a sua vida dia após dia? Sabe quando ele diz no versículo 2 assim, ó, como crianças recém-nascidas que buscam leite a qualquer preço. Chore, que é assim que a criança faz, é ou não é, Tony? Quer leite, chora. A Maitê chora, e chora mesmo, querendo leite. O que você quer de Deus? Desejo de se aproximar de Deus e de querer mais de Deus. Pode cantar. E de querer mais de Deus. No entanto, o que tem te afastado do altar de Deus? Talvez é não se ver os adornos que um sacerdote tem. Mas olha, o versículo 3 ele vai dizer assim: se é que vocês já experimentaram a bondade de Deus. Deus é bom, Deus é salvador. Depois ele volta como juiz. Mas ele é bom. Ele é tão bom que te dá a oportunidade de um novo nascimento. Se você entendeu que precisa nascer de novo, fala assim: pastor, eu entendi a palavra, essa palavra é comigo, mas eu preciso tomar uma decisão do lado do Senhor, ao lado de Deus. Eu quero aprender mais do que o pastor falou aí, mas eu não sei, eu quero aprender, eu quero nascer de novo, eu quero mais de Deus, mas não sei como funciona nada disso aí não. Olha, eu quero orar por você. Você está dizendo assim: Deus, eu quero nascer de novo, e esse é o primeiro passo. Você quer nascer de novo? Eu te convido a você vir aqui à frente, eu quero orar por você. Aqueles que já fizeram isso e entenderam. Andressa, ele não quer vir. Aqueles que entenderam, que Deus toca lá no coração, e você quer vir aqui, eu quero orar por você. Assim como a oferta é voluntária, você tem que se ofertar diante do altar do Senhor de maneira voluntária. Sabe quem convence isso? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que traz aqueles que devem ser acrescentados ao reino de sacerdote. Deus falou isso com você? Você entende isso? Vem aqui que eu quero orar com você. Alguém? Levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém aqui essa noite entendeu que essa palavra é para você e que não quer rejeitar a pedra viva, assim como os construtores rejeitaram. Você quer construir, e Deus quer construir junto com você. Essa palavra é contigo? É com você? Eu quero orar por você. Se não, que Deus te dê uma nova oportunidade. Mas nós vamos cantar. Vamos cantar? Vamos cantar juntos essa canção?